esperança em mim, a esperança em mim. O teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, Seja exaltado. Exaltamos o teu nome, Senhor. O único digno. Te engrandecemos, Senhor. Seja exaltado através dos nossos louvores. Seja exaltado através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Seja exaltado através do nosso viver, Senhor. Te entregamos o nosso melhor, Senhor. Entregamos a nossa primícia, Senhor. Te entregamos o que temos e o que somos, para louvor, honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. É um privilégio poder estar aqui nessa noite, mais uma vez, para compartilhar da palavra de Deus e para ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. Não só com vocês, mas comigo também. Porque eu sei que o Senhor tem coisas incríveis para ministrar através da sua palavra nessa noite, amém? Amém. Eu queria fazer uma pergunta aqui rapidinho. Queria saber quem que está nos visitando pela primeira vez, se você pudesse ligar o teu pisca-alerta. Existe alguém que está nos visitando pela primeira vez aqui? Não? Todos já são da casa, já vieram. Opa, tem um pisca-alerta ligado lá. Mais alguém está nos visitando? Amém, seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Amém, amém. Isso aí, receba as nossas boas-vindas nessa noite, da maneira que nós podemos. Mais um pisca-alerta ligado lá atrás, amém. Nós estamos numa série de mensagens chamada Pai Nosso, e o Senhor vem nos ensinando a forma como nós devemos orar, amém? E o texto de hoje, ele se encontra lá no livro de Mateus. Você que está com a palavra de Deus aí, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Antes da gente fazer a leitura, você que estava aqui no domingo passado, ou você que acompanhou pelo Facebook, sendo aí corajoso, insistente, eu quero aqui pedir perdão se as nossas transmissões elas têm estado com o som ou imagem
não da melhor forma como deveria, mas a gente está trabalhando nisso para poder oferecer o melhor para você que está em casa, querido. E eu espero que domingo que vem a gente consiga fazer ainda melhor do que está sendo esse domingo, amém? Mas você que estava aqui acompanhando pelo Facebook ou ouviu pelo YouTube também na gravação, o pastor Jean, ele falou sobre o versículo 9 de Mateus 6, que diz assim, né? Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém? Quantos ouviram aqui a palavra do domingo passado? Você que ouviu em casa, foi uma bênção. E hoje nós vamos continuar falando sobre o Pai Nosso. Então o versículo 10, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queria convidar você a mais uma vez fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça dentro do teu carro para que nós pudéssemos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor. Que o nosso coração seja como um solo fértil, Senhor, que recebe a semente e dá fruto, Senhor, a 30, 60 e a 100 por um, Senhor. Que os ensinamentos que estão na Tua palavra, Senhor, possam trazer vida ao nosso ser, Senhor. Que o Teu nome realmente seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Que o Senhor abençoe cada um de nós, Pai, que está ouvindo essa palavra nessa noite, Senhor. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, Senhor. Que a Tua presença alcance cada coração, cada lar, cada casa, Senhor. Cada carro aqui, Senhor. Que a Tua glória possa encher, Senhor, esse lugar. E que o Teu nome seja glorificado mais uma vez, Senhor. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse versículo, mas antes ainda, essa semana aconteceu algo dolorido comigo, mas fisicamente, né? Não se assuste, não foi nada da alma. Na madrugada, eu moro em cima de um banco, fica no prédio onde eu moro, embaixo do apartamento que nós moramos, fica um banco, e em determinado momento da madrugada, o alarme do banco disparou. E eu acordei no susto e comecei a andar pela casa sem acender nenhuma luz. E, enfim, fui lá fora, na sacada, olhei, não tinha nada. Fiquei na dúvida se ligava para a polícia, se não ligava, se avisava, né? E quando eu fui retornar, na cozinha eu estava caminhando, mas no escuro, né? Algo que não é aconselhável, mas eu fiz. Nunca ande no escuro, viu, irmão? Tem que sempre andar na luz do Senhor. E eu tinha uma cadeira que apareceu do nada, no meio do caminho assim, e eu dei aquele tropicão, mas, gente, foi o tropicão mais forte que eu já dei na minha vida. A cadeira caiu no chão, fez um barulho, e conforme a cadeira caiu, eu consegui dar mais 1, 2 passos e caí eu então no sofá. Aí a Sheila apareceu, desesperada: o que aconteceu? O que foi esse barulho? E eu não conseguia responder nada. Minha resposta foi: eu não sabia se eu chorava, se eu ria, o que eu fazia. Eu posso dizer para você que o meu dedo aqui, o terceiro dedo do pé esquerdo, ele tá uma bola preta assim, né? Eu tive que ir no médico. Graças a Deus não quebrou, foi só uma contusão, mas doeu muito. Mas e onde é que eu quero chegar com essa história toda? Quero dizer para você que nessa noite você está no lugar certo. Sabe por quê? Você está no lugar certo porque Deus, Ele nos convida à sua mesa. E
quando nós nos assentamos à mesa do Pai, como a Camila falou aqui, nós temos um Pai, nós precisamos entender essa paternidade do Pai. Quando nós nos assentamos na mesa e obedecemos ao convite dele, nós estamos no nosso lugar. Mas quando a gente está fora do lugar, assim como aquela cadeira que apareceu do nada no meio do meu caminho, a gente pode ser pedra de tropeço na vida de algum irmão. Fora da mesa do Pai, a gente fica deslocado, a gente fica sem propósito, sem objetivo. E eu quero glorificar o Senhor, porque você está no lugar certo essa noite. Você veio ao lugar que o Senhor tem. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Você veio ao lugar onde o Senhor tem alimento para nós nessa noite, que é a mesa dele. Amém? Então vamos lá. Deixando essa história um pouquinho de lado aí. Então se eu der umas mancadas, isso não estranha, que ainda tá doído, ainda estou tomando medicamento, mas vai passar. Amém? Essa oração do Pai Nosso, no versículo 8, você vê Jesus falando assim: não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim, disse Jesus no versículo 9. Portanto, orem assim. Então, nós precisamos entender que a oração do Pai Nosso é uma oração que Jesus nunca orou. Ela é uma oração que Jesus nos ensinou para nós orarmos. A gente precisa, como nós vamos falar de reino, nós precisamos entender o nosso lugar nesse reino nessa noite. Nós precisamos entender que Jesus, ele nunca orou o Pai Nosso, mas ele nos ensinou a orar o Pai Nosso, porque quando ele orava, ele dizia: meu Pai. Jesus, ele também não dizia assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque ele era o próprio pão da vida. Jesus também, amém, Jesus também não orava assim: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós também temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, ou perdoa as nossas ofensas. Porque Jesus, ele nunca ofendeu ninguém, ele viveu uma vida inteira sem um pecado. Ele nunca precisou pedir perdão. Amém? Então a gente precisa entender que essa oração é o modelo, é a forma que Jesus escolheu para nos ensinar a nos comunicar com o Pai Celestial. Amém? E ele inicia então, ali no versículo 10, dizendo: venha o teu reino. Nós precisamos entender como que funciona, qual é o funcionamento de um reino. Eu ouso dizer que eu creio dessa forma pelo menos, que o sistema de governo que mais se parece com o céu que nós temos aqui na terra é o sistema da monarquia. Porque através de um rei se estabelece o governo em uma nação. Nós precisamos entender que todo reino tem um rei. E Jesus é o rei do reino. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Então quando nós oramos: venha o teu reino, nós precisamos entender que Jesus é o rei desse reino. Mas, além de tudo isso, o povo de Deus, ele foi se desviando do propósito do reinado celestial aqui na terra. Ele foi se afastando daquilo que Deus queria, porque na verdade nós precisamos viver uma teocracia, que é o governo totalmente do Senhor. Nós já vamos chegar na parte do assim na terra como nos céus, mas
o povo de Deus ele foi se afastando do propósito, do querer do Senhor durante o tempo. E chega um momento, isso está lá registrado em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao 9, se você está anotando, ou se você quiser anotar para depois conferir na tua casa, eu vou abrir aqui para ler rapidamente com vocês. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao 9, diz assim: Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então todos os anciões de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram: Dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você. Agora, pois, atenda a voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual será o direito do rei que vier a reinar sobre eles. Até esse momento da história de Israel, o Senhor governava por meio dos seus servos, governava através de juízes, governou através de Moisés, libertou o povo. Daqui para frente, Israel foi governado por um rei. O primeiro rei foi Saul, depois veio Davi. Nós ouvimos aqui na série Clássicos da Bíblia sobre Davi. Então, Israel começou a ser governado por um rei. Eles abandonaram o reino celestial e trocaram por um governo humano, falho. Homens que falharam, que fizeram muitas coisas que desagradaram o Senhor. Mas mesmo assim, por isso que eu digo que eu acredito que o sistema da monarquia é o que mais se parece com aquilo que o Senhor deseja, que nós temos ainda hoje na nossa história, na forma como nós enxergamos algumas nações que ainda têm reis. O presidente também não deixa de ser uma figura de autoridade, mas creio eu que o rei é muito mais claro daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Mas indo adiante aqui, depois, queridos, passa por momentos muito duros na história de Israel, enfim. Então, nasce o Messias, nasce Jesus, nasce o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele veio estabelecer um reino aqui na terra. João Batista, em Mateus 3, versículo 2 diz, ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Depois, logo na sequência, no capítulo 4, nós lemos o próprio Jesus falando as mesmas palavras. Mateus 4,17 diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. E esse reino chegou. Esse reino foi estabelecido na terra através de um rei humilde, um rei que nunca pecou, e o seu nome é Jesus. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós solicitamos que o Senhor permita o seu governo divino
e a sua soberania venham a ter o seu lugar legítimo na terra. Continuamente e num grau cada vez maior, de uma forma crescente, ascendente, na atual dispensação. Porque nós vivemos o ano aceitável do Senhor. Jesus veio e Ele falou sobre um reino que não teria fim. Jesus veio e Ele estabeleceu esse reino. Em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2 fala, Jesus mesmo leu esse texto dizendo que nós vivemos esse ano aceitável, esse ano em que nós podemos nos reconciliar com Deus, em que Ele estabelece um reinado na nossa própria vida. Então, não existe como um reino vir se esse reino ainda não é real no nosso coração. Para que o reino venha, nós precisamos estabelecer esse reino no nosso coração através da pessoa de Jesus, através do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? O Evangelho do Reino continua a se revelar como sendo apenas uma semente que está sendo semeada. Na parábola do semeador, Jesus fala que o semeador saiu a semear. O reino de Deus, estabelecido através de uma pequena semente, através da sua palavra, que é viva e eficaz. Essa é a semente do rei. Quando nós oramos, venha o teu reino, também tem um sentido, além disso, de estabelecer esse reino, tem um sentido escatológico, ou seja, tem um sentido de fim das coisas. Porque sim, nós vivemos ainda apenas uma sombra do reino celestial que há de vir. Nós não vivemos a plenitude do governo do Senhor nas nossas vidas ou aqui na terra. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos também apontando para o futuro, não só agora, mas nós apontamos para aquele grande dia. Uma súplica é como se nós estivéssemos clamando: Senhor, venha o teu governo, venha o teu reino, estabelece a tua monarquia, Senhor, aqui na terra, estabelece, Senhor, venha o teu reino. E o seu reino ele já veio através de Jesus, mas a plenitude desse reino só será alcançada na sua segunda vinda. A vinda do Senhor dos Senhores. E como que vai ser esse reino? Eu queria convidar você a ler aqui um capítulo comigo lá de Apocalipse. Apocalipse 21. Fala de como vai ser esse reino. Eu quero que nós possamos entender nessa noite o que é o reino de Deus, para que quando nós orarmos o Pai Nosso, isso esteja claro, definido no nosso coração. Então, eu espero que você tenha entendido que nós não vivemos ainda a plenitude desse reino, mas esse reino já foi estabelecido através de Jesus, amém? E esse reino, ele é plantado no nosso coração a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e eu quero dar a oportunidade de você fazer isso nessa noite, no final dessa mensagem. Então, aqui ainda nesse entendimento de reino, eu queria ler Apocalipse 21 com você. Apocalipse 21 diz o seguinte: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: o trono, quem está sentado no trono é o Rei dos Reis, amém? Então dizia assim: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! As primeiras coisas passaram, tudo ficou para trás, a dor ficou para trás, a tristeza ficou para trás, já não existe mais morte, já não existe mais dor. Essa é a nossa oração quando nós dizemos: venha ao teu reino. Nós estamos declarando profeticamente, apontando para esse dia em que a nova Jerusalém, a noiva do Senhor, vai descer ataviada, preparada, adornada dos céus, e haverá novos céus e uma nova terra. Haverá novos céus e uma nova terra. Versículo 5: e aquele que estava assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem aqui é noiva do Senhor, amém? E ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Amém? Então, queridos, aqui, se você quiser continuar em casa, ler até o final do capítulo 21, ele vai descrever como é essa cidade, como é a Nova Jerusalém, ou como é esse novo reino que será estabelecido, esse reino que será consumado na segunda vinda de Jesus. Amém. Derramei um pouquinho da água aqui. O reino, tanto nos seus aspectos... Obrigado, irmão. Eu sou meio atrapalhado, viu, gente? Vocês entenderam a história da cadeira agora, né? Aleluia. Vamos lá. O reino, tanto nos seus aspectos atuais, tanto nesses aspectos futuros que nós acabamos de ver ali em Apocalipse 21, se concentra na pessoa de Jesus. O reino veio através da cruz. O reino foi estabelecido através da morte de Jesus e da sua ressurreição. Você crê nessa morte, nessa ressurreição? Você crê que assim como Cristo ressuscitou, nós iremos ser transformados e seremos arrebatados com Ele nas nuvens? Nós iremos ressuscitar com Ele um dia. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos dizendo tudo isso. Amém?
quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos clamando ao Senhor para que aquilo que já existe no mundo espiritual, aquilo que já está estabelecido, pronto, definido no mundo espiritual, venha a ser estabelecido aqui na terra. Como é o reino dos céus? A Bíblia fala várias coisas sobre o reino de Deus, algumas coisas claras, outras nem tanto, outras que não nos competem entender nesse momento. A Bíblia fala que nos céus existem anjos, existe uma hierarquia celestial. A Bíblia não revela muitos fatos sobre os anjos, mas a questão é que a palavra anjo, ela também significa mensageiro. E por que Deus então não falou tanto sobre os anjos? Porque mais importante do que o mensageiro é a mensagem. Mais importante do que aquele que fala é o que está sendo falado. Amém? Então, quando eu estava meditando e refletindo um pouquinho sobre isso, o Senhor me falou algumas coisas, e eu espero que isso possa tocar o teu coração assim como tocou também o meu. Mais importante é a mensagem que o mensageiro. Nós vivemos em tempos em que muitas vezes nós valorizamos mais a revelação do que a própria palavra. Nós vivemos em tempos em que nós amamos mais ouvir algo, uma frase de impacto, ou nós gostamos de ouvir um determinado pregador, e nós amamos mais essa experiência do que a própria palavra de Deus. Então, o Senhor quer que nós nos voltemos à sua palavra. O Senhor quer que nós valorizemos mais a mensagem do que o mensageiro. Isso quer dizer que nós temos que desprezar aqueles que nos falam? Não, de forma nenhuma. Mas é só você olhar para mim. Hoje aqui nessa noite, você que está aqui com o teu carro, ou você que está em casa, eu não sou nada. Essa que é a verdade. Eu não sou digno, mas Ele nos dignifica. Eu não sou santo, mas Ele nos santifica. Eu não deveria estar aqui falando para você nessa noite, mas assim aprove ao Senhor a loucura da pregação. E através da pregação e da exposição da palavra de Deus, nós vamos sendo transformados. Sabe, nem todo dia, ou nem toda semana, ou nem todo mês, depende da realidade de cada um, a gente vai até um bom restaurante fazer uma refeição. Nós somos nutridos realmente na nossa casa. Nós somos nutridos realmente dentro da nossa casa. Então, que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor tem falado na particularidade dessa parte do corpo chamada refúgio em São Bento do Sul, ou a sua igreja aqui em São Bento do Sul. Amém? Valorize a refeição que vem sendo trazida dia a dia nessa casa, nesse púlpito. Graças a Deus o Senhor tem cuidado desse lugar, queridos. Eu posso dizer isso com o meu coração tranquilo. Eu confio no que sai desse altar. Eu confio na palavra que é anunciada nessa igreja. Eu confio na vida dos nossos mensageiros, do pastor Jean e da pastora Ju. Porque sim, a Bíblia diz que eles são mensageiros, anjos dessa igreja. Nós temos que sim valorizar, mas mais importante é a mensagem do que o mensageiro. Aleluia. Aleluia.
A verdade é que a primeira vez que eu derrubei água aqui, eu estava tremendo de frio. Jesus. Amém, vamos continuar aqui. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, o reino de Deus, ele tem uma organização, ele flui de uma forma que nós não temos ainda a capacidade plena de entender. Mas o reino de Deus, ele é formado por anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres viventes, anciãos. Tudo por quê? Para a glória do Rei do Reino, para a glória do Senhor, aquele que se assenta num alto e sublime trono. Esse é o reino que nós oramos. Venha o teu reino. Os anjos, queridos, eles são obedientes, sabia? Eles cumprem os encargos do Senhor sem questionar ou sem vacilar. É por isso que a gente ora: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Da forma como eles te adoram, Senhor, da forma como eles louvam o teu nome, da forma como os serafins com as 6 asas, se você ler o texto de Ezequiel, você vai ver que os serafins com 6 asas, 2 eles cobrem os pés, 2 eles cobrem o rosto, 2 eles voam e eles glorificam a Deus. Da mesma forma como existe uma adoração celestial, da mesma forma como o Senhor é glorificado nos céus, dessa forma, que seja glorificado aqui na terra. Quando nós temos a dimensão do que é o trono de Deus, se você quiser anotar um texto para você ler em casa também, Apocalipse capítulo 4, fala sobre o trono de Deus. Eu não vou ler aqui agora, que senão seriam muitos textos, mas se você puder, leia Apocalipse 4 e você vai ver sobre como funciona o trono dos céus. E como que é essa adoração de todos esses seres, de tudo aquilo que Deus criou, adorando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Então, quando nós temos entendimento de como isso funciona, nós não conseguimos nos calar no momento do louvor e da adoração. Nós não conseguimos ficar inertes, porque quando nós adoramos, quando os músicos tocam seus instrumentos aqui em louvor e glória ao Senhor, o reino dele começa a ser estabelecido. Enquanto nós adoramos, o Senhor age, o Senhor opera. Romanos 14:16, para nós entendermos um pouquinho mais do que é o reino de Deus, diz assim, Romanos 14:16, esse texto eu quero ler com vocês. Diz assim, a palavra de Deus: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você consegue identificar isso no teu coração, se você consegue identificar que no teu coração existe paz, existe alegria, existe justiça, é porque o reino de Deus está sendo estabelecido na tua vida e na minha vida. Por isso que nós oramos: venha o teu reino, Senhor. Seja estabelecida essa paz, seja estabelecida a tua justiça, Senhor. Seja estabelecida a alegria do teu Espírito Santo dentro de mim.
Esse é o reino. Continuando o versículo, diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas qual é essa vontade? A vontade que deve ser feita é a do Rei dos Reis. A vontade que deve ser feita é a do Senhor. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Como que Jesus orou no jardim? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Jesus não orava a vontade dele, Jesus orava a vontade do Pai. O Pai nosso, que nós estamos aprendendo a entender e a orar. Mateus 18:14 diz assim: falamos um pouquinho sobre o reino, sobre o que é reino, de forma resumida, lógico. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a vontade do Pai. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, para que essa oração seja viva, para que essa oração seja verdadeira no nosso coração. Mateus 18:14 diz assim: assim não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só desses pequeninos. Aqui é o versículo que está acabando a parábola da ovelha perdida. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nem eu e nem você, nós não nos percamos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, é que todos sejam alcançados, é que todos ouçam falar sobre esse reino que é real, que é verdadeiro, que é celestial, mas que um dia vai se consumar, que vai voltar, que Jesus vai vir, vai nos salvar, vai nos resgatar. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade. Isso é que move o coração dele. O coração dele é compaixão, é amor por mim e por você. A vontade dele é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Quando Jesus foi acusado pelos fariseus, tem um pedaço aqui da palavra de Deus que é muito interessante, que eu também quero ler com você, que está lá em João, capítulo 6. Para que a gente possa entender um pouco mais da vontade de Deus. João 6, do 36 ao 40. Diz assim: porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Tá? Aqui Jesus está falando com os fariseus. Aí diz assim, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Aleluia. A vontade do Pai é que ninguém se perca. Essa é a vontade, aqui o próprio Jesus dizendo: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai. Então quando nós oramos,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos clamando para que haja salvação no nosso meio. Nós estamos clamando para que aqueles que ainda não conhecem o Senhor, e se porventura eu ainda não conheço o Senhor, eu seja salvo e o Senhor me ressuscite no último dia. Queridos, ainda para nós podermos entender um pouquinho mais sobre o que é a vontade de Deus, eu queria convidar você a abrir o livro de Efésios. Aprove a nós a loucura da pregação, então vamos ler a palavra. Efésios, capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Também deixa claro qual é a vontade de Deus. Diz assim a palavra: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Quer dizer que Paulo, pela vontade dele, ele não seria quem ele foi. Paulo, pela vontade dele, ele continuaria massacrando os cristãos, matando o povo escolhido de Deus. Mas chegou um momento em que literalmente ele caiu do cavalo. E aí Deus estabeleceu a vontade dele, a vontade do reino para a vida de Paulo. E é isso que ele está dizendo aqui. E continua: aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. De novo o apóstolo Paulo falando que Deus, pela sua vontade, nos fez para louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. A vontade do Senhor para nós é que nós vivamos a nossa vida para louvor da sua glória. E quando ouvimos a palavra de Deus, recebemos a Cristo, Senhor Jesus, como nosso Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor, ou seja, é a garantia de que quando Jesus voltar nas nuvens, nós seremos com Ele arrebatados, nós nos encontraremos com Ele, nós moraremos nesse reino que não tem fim, nesse reino que é incrível, nesse reino que é governado segundo a vontade do Pai para as nossas vidas. Aleluia.
Então, quando nós oramos, seja feita a tua vontade, essa é a vontade. Que a salvação gere em nós uma vida que seja para o louvor e para a glória do Senhor. Uma vida cheia do Espírito Santo, não de comida nem de bebida, mas de paz, justiça e alegria no Espírito Santo, como acabamos de ler lá em Romanos 14. Mais um texto ainda, amados. 1 João 5, do 14, versículo 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15. Diz o seguinte: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Então o que está dizendo aqui? Quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós desconstruímos toda a maneira errada que a gente pode acreditar de querer fazer algum tipo de oração egoísta, querer fazer algum tipo de oração como se mandássemos em Deus, como se dessemos comando ao comandante, ou como se dessemos uma ordem ao rei. Não, mas quando nós entendemos a vontade de Deus, quando nós entendemos qual é a vontade dele, nós oramos segundo a sua vontade e já temos certeza que vamos receber, porque o que está no coração de Deus é feito na terra assim como é no céu. É isso que o apóstolo João está falando aqui. Romanos 8, 27. Vou ler aqui para vocês rapidamente. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então eu tenho uma boa nova para nós nessa noite. O Espírito Santo, aquele que sonda o meu e o teu coração, é aquele que conhece a mente do Senhor. E Ele intercede por nós. Ele intercede por mim e por você, de acordo com a vontade de Deus. Se recebemos a Jesus, se somos cheios do Espírito Santo, se vivemos uma vida no seu reino, as nossas orações começam a entrar debaixo da autoridade do Espírito Santo e da vontade de Deus, e elas começam a ser ouvidas. Se as nossas orações não estão sendo ouvidas, nós precisamos repensar a forma como nós temos orado. Nós precisamos repensar a forma como nós temos nos colocado diante do Senhor. Se você ler um pouquinho antes ali de Mateus 6, você vai ver que Jesus diz assim, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Eu acho que, creio eu que Jesus estava ensinando aqui sobre intimidade e principalmente sobre distração. Entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai que te vê em secreto vai te ouvir. Eu acho que se Jesus falasse hoje com a gente, ele ia dizer assim, como ele fala, né? Mas eu creio que esse versículo, numa nova versão atualizada, revista e sem mérito nenhum para mim aqui, mas Jesus dizia assim, quando você entrar no teu quarto, desliga o Wi-Fi do teu celular, porque acho que a porta que mais causa distração hoje no nosso tempo com Deus é o celular. Quando você leva o teu celular ligado no Wi-Fi para o teu quarto, eu tenho certeza que você vai receber
a mensagem de alguém que vai te distrair. E a pior coisa que tem, quando você está com vontade de conversar com alguém, como eu creio que o Espírito Santo tem vontade de conversar com cada um de nós, a pior coisa, o que tem de mais horrível quando você vai falar com alguém, é aquela pessoa não te dar atenção devida. Um assunto sério, às vezes, que você quer falar, e a pessoa está distraída. E aí, muitas vezes a gente começa a falar assim para o Senhor: mas eu não ouço Deus, eu não sei o que Deus quer, eu não consigo entender a palavra. Talvez porque você não esteja dando atenção devida no seu tempo com o Senhor. E eu sei que essa casa fala muito sobre devocional, graças a Deus por isso, porque esse é um fundamento de nós entendermos a palavra de Deus e de nós aprendermos também a orar. É a intimidade, é o secreto, é esse tempo precioso, esse tempo santo, esse tempo solene na presença de Deus, sem distrações. Então aqui eu quero mais uma vez nos incentivar, nos incentivar a continuar buscando ao Senhor na intimidade, no secreto, entendendo qual é a vontade dele. Amém? Efésios, eu prometo que vai ser um dos últimos textos, tá? Efésios 5, versículo 15 até o 20, para nós podermos entender um pouco mais da vontade de Deus. Efésios 5,15 diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vou ler de novo, 17. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o versículo 17, ele fala que nós precisamos procurar, nós precisamos nos esforçar para compreender qual é a vontade de Deus. Nós precisamos procurar entender qual é a vontade dele, porque quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Assim na terra como no céu, desculpa. Qual é a vontade de Deus? O que Deus espera? Nós vivemos dias maus aqui, já nessa época, o apóstolo Paulo está falando isso, muito mais ainda agora. Vivemos dias difíceis, dias que nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. E aqui agora vem o meu apelo para você, e para mim também. O que tem te distraído de entender a vontade do Pai? O que tem te afastado de compreender, de se esforçar a entender a vontade dEle? Se nós tivéssemos a coragem de acordar de manhã e incluir nas nossas orações: Senhor, eu já sei que a Tua vontade é que ninguém se perca. Qual vai ser a pessoa que o Senhor vai me levar a anunciar o Teu reino hoje nesse dia? Quem vai ser, Senhor? Quem o Senhor vai colocar no meu caminho, Senhor? Essa é a Tua vontade. E eu tenho certeza absoluta que se você tiver a ousadia, se nós tivermos a ousadia de fazer essa oração
Deus vai nos trazer vidas para serem alcançadas. Deus vai nos trazer pessoas para serem tocadas. Deus vai começar a estabelecer o reino dele dentro da tua casa, em São Bento do Sul, em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Qual é a vontade de Deus? Essa é uma das vontades dele. Se nós ousarmos procurar compreender a vontade de Deus, se nós permitirmos que esse reino seja estabelecido dentro do nosso coração, então o reino dele vai vir. Porque o reino dele não vem com visível aparência, não. Nós somos súditos de um rei humilde. Nós somos súditos de um rei misericordioso. Nós somos súditos de um rei de amor, de um rei de paz, de um rei alegre. Se nos falta alegria nesse tempo, nós temos que nos questionar também: Senhor, por que tanta tristeza? Se o teu reino também é a alegria do Espírito Santo. Será que eu tenho compreensão de qual é a tua vontade, Senhor? O que o Senhor deseja, o que o Senhor anseia? E eu tenho uma boa nova para você nessa noite. É chegado o reino de Deus. Desde os dias de João Batista até hoje, a mensagem é a mesma: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus, e nós temos que orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aleluia, aleluia, Senhor. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Eu quero ler o último texto com vocês antes de encerrar, que está lá em Apocalipse 22, do 11 ao 17. Diz assim: continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Versículo 12: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E a quem quiser, receba de graça da água da vida. Amém. Com esse texto que parece ser duro, e realmente é, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos, e muitas vezes, quando nós caminhamos em direção a algum lugar de perigo e nós estamos prestes a cair nesse lugar, se alguém não vem e diz assim: ei, acorda, a gente cai. Muitas vezes é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos desperta de um caminho de morte, de um caminho de engano, de um caminho de mentira. E a vontade do Senhor
é que nessa noite, se você se sente afastado de Deus, se você se sente longe, distante da vontade dEle, se você ainda não conhece o reino dEle, é chegado o reino de Deus nessa noite para você. É chegado, é estabelecido o reino de Deus nesse lugar, nessa noite. E através da pessoa de Jesus, através da obra de Jesus na cruz, o convite foi feito para que nós possamos aceitá-lo como rei desse reino. E esse reino seja semeado no teu coração nessa noite. Se você porventura ainda não aceitou a Jesus como teu Senhor e teu Salvador, eu quero convidar você nessa noite a fazer uma oração. E essa simplesmente vai ser a oração mais importante que você já fez em toda a tua vida. Então, nós estamos vivendo um momento diferente aqui na igreja. Não posso te chamar até aqui à frente ao altar para receber uma oração e para fazer essa confissão pública. Mas como forma corajosa de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, eu quero convidar você que porventura ainda não fez essa oração, que você ligue o teu pisca-alerta nessa noite, para que nós possamos orar por você. Existe alguém aqui que não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Amém? Todos salvos, todos com essa semente do reino estabelecida. Se você está em casa assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube e você ainda não aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador, eu quero fazer essa oração, mesmo que aqui presencialmente nenhum carro esteja com o pisca ligado. Eu quero fazer essa oração com você. E depois que eu fizer essa oração, eu quero orar também por todos nós. Você que deseja que o reino seja estabelecido na tua vida, e você que se compromete hoje a entender a vontade do Pai para você, eu quero convidar você também que já tenha Jesus como teu Senhor e Salvador, para que você ligue o teu pisca-alerta. Se você deseja estabelecer esse reino na tua vida, se você deseja conhecer a vontade do Pai de forma mais profunda, aleluia. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Quero convidar você a fazer essa oração comigo. Então primeiro eu vou orar por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Depois nós faremos uma oração juntos. Senhor, você que está em casa e ainda não aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador, ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo como Rei do Reino, como meu Senhor e meu Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. Me lava com o teu sangue. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu também quero orar, Senhor, por nós, Pai, que desejamos, Pai, conhecer a tua vontade. Desejamos, Pai, que o teu reino seja estabelecido, Senhor, na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Pai, para que venha o teu reino, Senhor. Se há falta de alegria, Senhor, vem com a alegria do teu Espírito Santo nessa hora, Senhor, invadindo cada coração, Senhor, cada carro, cada casa, Senhor. Invade essa cidade, Senhor. Estabelece o teu reino, Senhor, em cada coração aqui, Senhor. Vem com a tua justiça, vem com a tua paz, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão, Senhor, por todas as vezes em que nós fomos negligentes em entender a tua vontade, Senhor. E pedimos perdão, Senhor, nós queremos conhecer a tua vontade dia a dia, Senhor. Aquelas que o Senhor já deixou claro através da tua palavra, que nós lemos aqui hoje, Senhor.
de que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, Deus. Coloca pessoas no nosso caminho, Senhor, para anunciar esse reino, Senhor. Que possamos anunciar que é chegado o reino dos céus, Pai. No nosso convívio, na nossa casa, Senhor, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, Senhor. Oh, Senhor, dê, Senhor, sabedoria, dê inteligência, Senhor. Dê discernimento para cada um de nós, Senhor, para podermos anunciar a semente do Teu reino, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, conhecer a Tua vontade específica para cada um, Senhor. Cada um aqui tem, Senhor, um propósito, tem um lugar no Teu corpo, Senhor, tem algo que o Senhor destinou a cada um, Senhor. Que o Senhor se revele, Pai, na intimidade, Senhor. Eu oro, Senhor, por uma nova unção, Senhor, por um novo tempo de intimidade, de conhecimento do Senhor no lugar secreto, Deus. Que todas as distrações fiquem de fora, Senhor. Que tudo aquilo que tenta roubar esse tempo, Senhor, contigo, caia por terra, Senhor. E que dessa intimidade nasçam novos filhos e filhas para o Teu reino, Senhor. Que dessa intimidade nasçam revelações, Pai. Que dessa intimidade nasçam, Senhor amado, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, Senhor, pastores, Pai, engenheiros, políticos, Pai, vereadores, prefeitos, médicos, cheios da glória de Deus. Aqueles que estabelecerão o Teu reino, Senhor, nessa terra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua glória venha, Senhor, e se estabeleça sobre a vida de cada um, sobre a vida de nós. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus é que nós oramos, aquele que nos ensinou a fazer a vontade do Pai e não a nossa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Santo é o Teu nome. Te glorificamos, Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor, exaltado, digno de louvor, honra, glória, majestade. Tu és santo, Senhor, santo, 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 santo. Venha a nós o Teu reino, seja feita assim na terra como é nos céus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero fazer uma oração de encerramento contigo. Louvado seja o Senhor, que palavra poderosa, que nós possamos meditar nela dia e noite ao longo dessa semana, para que possa ser gerado mais e mais da vontade de Deus no nosso coração, em nome de Jesus. Obrigado, Papai, por esse tempo precioso. Leva-nos em segurança, abençoe a nossa entrada, a nossa saída, Senhor Deus. Senhor, abençoa, Senhor, os celeiros da nossa casa. Abençoa, Senhor, o nosso corpo, alma e espírito com a Tua presença, Senhor Deus. O Teu reino de paz, alegria e justiça em nós, Pai, em nome de Jesus. E que o fruto do Teu Espírito possa ser a evidência diária da Tua manifestação em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana cheia da presença de Deus, em nome de Jesus.